Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar sobre como finalizar um texto dissertativo argumentativo. Nas aulas anteriores, nós vimos o papel da introdução, como construir o desenvolvimento da redação. Então, agora, como é que nós vamos finalizar essa estrutura? O parágrafo de conclusão, ele precisa dialogar com o restante do texto, ele resulta do restante do texto. Tudo no texto dissertativo argumentativo precisa estar conectado entre si. Então, a primeira coisa que a gente faz ao escrever as últimas frases da nossa redação é retomar o tema. Mais uma vez, professora? Sim, mais uma vez. Retomar o tema ao longo de toda a produção textual é extremamente necessário para manter a unidade e manter a coesão daquele tecido textual. Então, nas primeiras linhas, a gente retoma o tema da redação. Além de retomar o tema da redação, nós também podemos fazer um resumo da tese e das principais ideias que foram desenvolvidas ao longo daquele texto. Isso acaba dando origem a um primeiro período de conclusão, que no caso do Enem é um período mais curtinho. Geralmente ele ocupa umas 2 linhas aproximadamente. No caso da redação do Enem, ela tem uma particularidade que é a seguinte. É um momento da redação em que a gente se propõe a sugerir uma solução para o problema que está sendo tratado, discutido ao longo daquela produção textual. Então, nós vamos sugerir uma ação, algo que possa ser feito frente àquela problemática que foi apresentada na prova. Tá? Então, você precisa sugerir algo a ser feito. Junto com essa ação, você vai acabar respondendo algumas perguntas. Primeiro, você vai dizer o que é essa ação, o que deverá ser feito. E quando nós trazemos para o texto essa ideia de agir, é óbvio que acaba sendo necessário usar alguns verbos. Então, você vai usar verbos como desenvolver, fomentar, construir, propor. São os verbos que vão encabeçar a ideia de ação. Se algo vai ser feito, é necessário um sujeito para essa ação. Então, uma das perguntas que você responde ao construir o último parágrafo do texto é: quem será o agente dessa ação? Quem vai ser o líder para executar essa ação? No caso do Enem, nós podemos escolher alguns agentes já pré-determinados. Ao longo da aula, eu vou passar para vocês algumas sugestões. Ou pode ser alguma entidade governamental, o agente também pode ser alguma liderança da comunidade, ou uma universidade criando algum projeto de extensão. Pode ser cidadãos, pode ser também um agente, uma ONG, uma organização não governamental. Então, nós temos várias opções de pessoas ou de instituições que podem estar à frente de uma ação para resolver um problema. Então, nós respondemos o que será feito frente àquela problemática, quem irá tomar frente para desenvolver aquela ação. E também devemos ter em mente quais serão os meios de execução para esse projeto, por meio de que será feita essa ação. Então, aqui a gente pode pensar de onde será retirado o dinheiro que vai ser utilizado para fazer essa ação, quais são os instrumentos que precisam ser acionados para que essa ação ocorra, como que vai ser a divulgação dessa ação. Então, tudo isso faz parte dos meios de execução. Então, eu respondo o que será feito, quem irá fazer, por meio do quê. Também preciso, para tirar a nota máxima na ação, de um detalhamento dessa ação. Eu preciso prestar ao avaliador maiores informações sobre como essa ação será realizada. Os detalhes podem ser sobre o agente que vai desenvolver, explicar melhor quem é esse agente social, quem é essa instituição que vai realizar a intervenção sobre o problema. E também os detalhes podem ser sobre a própria ação. Como que eu detalho uma ação, um acontecimento? Eu posso, por exemplo, explicar a periodicidade em que essa ação vai ocorrer.
Dizer se ela é semanal, se ela é mensal, se ela deverá ocorrer anualmente, por quanto tempo essa ação deve ser colocada em prática para encontrar o seu efeito. Outra forma é criar também uma frase explicativa, uma oração explicativa, que traga mais informações sobre quem é esse agente. Por exemplo, uma organização não governamental poderá ser criada para desenvolver tal projeto. Essa organização deve ser composta por pessoas assim, assadas, o dinheiro para essa ação virá por meio de tais e tais arrecadações e essa ONG vai seguir tais diretrizes. Então, assim, eu vou explicando melhor, vou pormenorizando a ação e vou pormenorizando o agente que vai desenvolver essa atividade. Então, recapitulando, eu respondo: o que será feito frente a esse problema? Quem vai agir para criar essa ação? Quais serão os meios de execução para solucionar o problema? Detalhes sobre o agente e detalhes sobre a própria ação. E o quinto elemento para você receber a nota máxima na construção da conclusão é a finalidade dessa ação. Você vai explicar, essa ação será desenvolvida para quê? E o que você espera encontrar caso esse problema seja solucionado? Para que o Brasil supere a violência urbana? Para que a sociedade consiga alavancar um desenvolvimento realmente sustentável? Esses efeitos das intervenções geralmente vêm no último período da conclusão. E há um momento do texto em que nós usamos um registro verbal que geralmente joga a ideia para o futuro. Poderá superar esse problema. Ou então eu uso o verbo no futuro do pretérito. Poderíamos superar esse problema. Caso essas medidas sejam colocadas em prática, poderemos vivenciar a superação do e retoma o problema. Tá? Então, basicamente, é isso que a gente faz no último parágrafo, quando estamos pensando numa estrutura Enem. Agora, se você está frente a uma prova de vestibular, que é um vestibular mais tradicional, ou ainda uma proposta de redação em um concurso público, não há necessidade de cumprir esses 5 itens da conclusão. Você vai seguir mais ou menos o que a proposta pede, você vai seguir exatamente o que a proposta pede, e se ela não te exige a solução do problema, você não precisa fazer. Mas então, o que eu devo colocar no último parágrafo? Então, no último parágrafo, você vai fazer o básico, que é retomar o tema daquela redação que foi apresentado lá na introdução. Você vai resumir, sintetizar as principais ideias, os principais argumentos que foram desenvolvidos ao longo daquele texto. Você pode até sugerir uma ação, um esboço de ação, caso o tema do texto seja um problema, mas não é necessário cumprir os 5 itens explicando quem é o agente, detalhar os meios de execução, a finalidade, etc. Você pode só sugerir uma ação sem os pormenores de como ela será desenvolvida. Se você não quiser sugerir uma ação ou se o tema da redação não é um problema, você pode colocar uma frase de efeito, que é uma frase bonita para terminar, uma frase que denota esperança, ou então um alerta, uma frase que demonstre mais um olhar mais pessimista sobre o problema, e até mesmo uma citação direta, uma paráfrase, ou a retomada da contextualização que você fez lá na introdução, retomar a citação que foi sugerida, que foi apresentada lá no início dessa redação. Isso nós fazemos uma situação mais vestibular, mais concurso público. No Enem tem que responder as 5 perguntas. O que será feito? Quem vai fazer? Por quais os meios de execução? Detalhes sobre o agente, sobre a ação e a finalidade da execução daquela ação. Então, vamos aprender um pouco mais sobre essas coisitas. Estou compartilhando a minha tela aqui, deu um bugzinho no meu computador, mas já vai aparecer para vocês. Deu certo agora. Intervenções e o parágrafo de conclusão. Então, o MEC sempre lança uma apostila que orienta o nosso trabalho, tanto dos professores de redação, os professores de ensino médio e para os próprios alunos, tem o manual do candidato. E o que ela diz a respeito da conclusão? Que esse texto ele precisa apresentar uma intervenção para o problema abordado.
E essa intervenção, ela precisa respeitar os direitos humanos. O que significa respeitar os direitos humanos? É você propor uma ação que esteja afinada com valores de cidadania, de liberdade, de solidariedade, diversidade cultural. Então, a tua intervenção, a tua ação sugerida, ela não pode ter um cunho preconceituoso, ela não pode ferir a liberdade das pessoas, tanto de pensamento quanto quaisquer outros tipos de liberdade previstas pela Constituição. Então, ela precisa ser uma ação legal, no sentido de estar de acordo com a Constituição, e ela precisa ser uma intervenção de acordo com os direitos humanos, com esses valores que permeiam os direitos humanos. Tá, e se eu por acaso propor alguma coisa que fira os direitos humanos, eu vou zerar o meu texto? Há uns 5 anos, mais ou menos, sim, você tiraria 0 na sua redação, seria anulada. Hoje, então, o processo de avaliação do Enem passou por algumas modificações e caso a tua proposta de intervenção fira de alguma forma os direitos humanos, você vai zerar a última competência e habilidade, que é a competência número 5. A competência número 5, ela avalia com nota de 0 a 200 a construção dessa intervenção no último parágrafo de desenvolvimento do texto. E se você corromper os direitos humanos ao propor uma ação que seja desrespeitosa de acordo com esses princípios que estão aqui do ladinho, que você vai poder ler aqui em negrito, aí sim você perde 200 pontos, mas não zera a redação, certo? Então essa é a orientação do Enem. Outra questão importante. Quando você cria lá sua tese A e B na introdução, esses tópicos A e B, que vão dar origem aos parágrafos de desenvolvimento D1 e D2, eles vão abordar o problema por alguns olhares, dentro de um viés. Essas ações, a intervenção pode ser composta por mais de uma ação. Essas ações ou essa ação precisa responder diretamente à forma como o problema foi abordado. Por exemplo, se eu estou escrevendo uma redação sobre obesidade, e entre os meus argumentos eu tratei que as principais causas da obesidade são a falta de bons ambientes para as pessoas praticarem atividade física, e a outra causa, porque tem violência, porque os parques públicos não são uma boa opção, porque as pessoas trabalham o dia inteiro, não podem se exercitar. E a outra causa do problema que eu vou abordar na minha redação é um apelo midiático para o consumo de alimentos que não são tão saudáveis e têm pouco valor nutricional e grande valor calórico, vou falar de salgadinhos, refrigerantes, etc. Tá? Então, eu vou ter que criar intervenções que combatam esses dois problemas que ocasionam, que alimentam um problema maior que é o tema da redação, que é a obesidade. Então, eu vou ter que falar ela que é importante na intervenção, criar ambientes seguros para as pessoas se exercitarem, e a ação vai vir desenrolando essa ideia dos lugares para se fazer atividade física ou do estímulo à prática da atividade física. E a outra ação correlacionada a essa intervenção precisa vir para a educação nutricional, para o combate a propagandas que possam colocar em risco a saúde das pessoas, certo? Então, a intervenção é uma resposta ao problema que gera a redação, mas também é uma resposta às linhas argumentativas que você escolheu para fazer esse texto. Ela precisa fechar o pensamento que foi desenvolvido ao longo da redação. Então, aqui algumas questões, né, que você vai se fazer ao longo da elaboração da intervenção. O que é possível apresentar como proposta de intervenção para o problema abordado? Quem deve executá-la, que é o agente? Como viabilizar essa proposta, que são os meios de execução, e qual o efeito ela vai trazer? Como que o avaliador vai olhar para esse momento da sua redação? Ele vai observar se a proposta existe ou se ela não existe, e se foi bem detalhada e se tem todos os elementos que a compõem. Como que você deve se organizar para planejar a intervenção? Primeiro, você deve escolher 2 ou 3 âmbitos e dentro dos âmbitos destacar os agentes. Quais são os âmbitos possíveis? Âmbito individual. O que o sujeito poderia fazer para combater aquele problema? Você se pergunta assim, o que eu poderia fazer para tentar diminuir a existência desse problema que está sendo abordado? Outro âmbito, a família. O que os pais devem fazer, como devem orientar, o que os filhos podem fazer, o que os idosos podem fazer. Comunitário, tá? O que a comunidade, lembra que a comunidade é composta dentro da cidade aos bairros, nos bairros as lideranças comunitárias, o que os líderes comunitários poderiam fazer frente a essa situação.
O âmbito social, que entidades sociais poderiam propor no âmbito político, governamental e mundial. No plano governamental, que é o plano mais explorado para criar as intervenções do Enem, pensa que existem várias esferas dentro do governo, que aos ministérios você vai precisar estudá-los para citar corretamente, porque às vezes a gente quer citar um determinado ministério e ele nem existe, como é o caso do tema da redação que caiu sobre cinema há uns 2 anos, e os alunos citaram: o Ministério da Cultura deve propor tal coisa, mas não existe mais Ministério da Cultura. Então é importante a gente estar por dentro da composição atual do governo também, para construir uma boa intervenção. Escolher ações que são mais abstratas, mas escolher também ações mais concretas e fáceis de serem realizadas. É a elaboração de uma cartilha, é visita de líderes comunitários às residências para explicar determinada situação. Então, coisas que realmente poderiam ser colocadas em prática. Detalhar quais serão os meios para executar, de onde vem o dinheiro, que lugar que vai ser realizada aquela ação, por meio de reuniões semanais na paróquia da igreja dos bairros. Tá? É assim que a gente detalha. Onde que vai acontecer, que horários que vai acontecer, durante quanto tempo vai ocorrer. Então, os âmbitos possíveis estão aqui. Ó. Âmbito individual, o cidadão pode realizar o quê? Pode fazer trabalho voluntário, então você pode dizer: os cidadãos brasileiros, a sociedade civil organizada deve se dedicar ao trabalho voluntário, movidos pela compaixão e solidariedade, atuando na área de abrangência do problema, daí cito o problema. Âmbito familiar eu coloquei aqui, pais, filhos, idosos, mas lembra que criança e adolescente é um ótimo agente, porque eles estão em contato com muita informação, com a internet, com a escola, e dentro da família eles podem trazer esse papel de multiplicadores de informações e de conhecimento que são estratégicos, conhecimentos estratégicos para superar alguns problemas. Aqui no âmbito comunitário, citar os agentes comunitários nas associações de moradores, os grupos esportivos dos bairros, né, os clubes de futebol. Então, não precisa pensar apenas no governo, só o governo precisa resolver o problema. Aqui eu coloquei uma lista de vocabulário que é útil para construir a conclusão. Então, realizar essa ação a fim de solucionar o problema, com o objetivo de combater essa mazela, para mitigar, que significa diminuir essa mazela. Mazela é sinônimo de problema, que é um termo que surge na nossa reflexão quando estamos propondo uma intervenção. Algo muito legal de fazer na redação fácil é propor um programa nacional de combate à desnutrição infantil, combate à violência contra o idoso, e aí você pode criar uma comissão X que deve propor ao Congresso um conjunto de leis que, então colocando algumas ideias-chave que ajudam a pensar em ações. Alterar as diretrizes curriculares nacionais do ensino fundamental e médio para assegurar que esse tema seja tratado nas escolas. E aqui você insere o tema que deve ser desenvolvido. A população, em parceria com ONGs, você pode citar uma ONG que já existe e deve fazer as determinadas ações que você vai citar. O Estado, lembra que escreve com letra maiúscula, o Estado deve criar um Fundo Nacional de Investimentos visando promover panfletagem, distribuição de panfletos que possam alertar sobre esse problema. Universidades públicas. Eu adoro essa intervenção, sabe? Eu acho que a gente sempre pode pensar nisso. A gente pode pensar que dentro das universidades públicas existem várias faculdades, vários cursos universitários. E cada um deles é de uma área do conhecimento diferente, que possuem pessoas que precisam praticar aquela determinada profissão. E que se o problema da redação for relacionado àquela profissão, você pode dizer que esses estudantes podem participar de projetos de extensão, que são projetos em que a faculdade se propõe a conhecer os problemas da comunidade e procurar soluções para esses problemas, uma espécie de treinamento de estágios dos estudantes. E aí você coloca os estudantes dos variados cursos para trabalhar. Se for questão da obesidade, as faculdades, os cursos de nutrição. Se for alguma questão de saúde, medicina ou enfermagem, qualquer outro curso que seja da área da saúde, fisioterapia, educação física. Então pense nisso, que as universidades elas podem ser ótimas instituições para promover ações
que possam afirmar mudanças sociais importantes. Essa parte da redação, ela exige a capacidade de elaborar hipóteses, né? E também ela exige muito conhecimento de mundo, porque você precisa citar várias coisas de maneira muito precisa e muito rápida. Então, tem um exercício que eu gosto de passar todos os anos, para que vocês tenham mais o que dizer e vocês tenham mais ideias de quais ações sugerir. Então, na internet você pode digitar as 100 melhores ONGs do Brasil ou as 100 melhores ONGs do mundo. Aqui até eu coloquei um texto que eu encontrei na internet descrevendo essas 100 melhores ONGs do Brasil, as 500 melhores ONGs do mundo. Aí você encontra esses textos e anota o nome de algumas ONGs e o tipo de trabalho que elas promovem, porque tantas ações elas podem aparecer na sua redação, quanto citar as próprias ONGs e o trabalho que elas desenvolvem, dizer que mais cidadãos brasileiros podem participar de iniciativas análogas. Leia o texto que cada ministério faz no Brasil, ou pesquise quais são os ministérios que estão em vigência no governo atual, quais estão em funcionamento. Entra nos sites desses ministérios, vocês vão encontrar vários projetos que estão sendo desenvolvidos para combate de problemas. Explicar o que cada um faz no seu caderno, anotar o nome do ministro, porque às vezes a ação vai ficar mais completa, porque falando o ministro e qual é o objetivo daquele ministério é uma forma de detalhamento que vai contar pontos para a construção dessa conclusão. Leia o texto 20 empresas modelo em responsabilidade socioambiental da revista Exame, disponível na internet. Pensa que outro agente pode ser iniciativa privada e as diversas empresas podem fazer ações para combater determinados problemas. Qual o papel das comissões no Congresso? Então, a gente sabe que para elaborar um projeto de lei, o Congresso precisa criar um projeto de construção de lei, discutir essas leis e aprová-las e posteriormente mandar para o presidente sancionar ou não essas leis. Então, dentro do Ministério, na Câmara de Deputados e no Senado, existem várias comissões para levantar alguns tópicos que precisam ser discutidos e leis novas precisam ser criadas. Então, tem lá a Comissão de Direitos Humanos, por exemplo. Então, é legal também conhecer quais são as comissões que estão em funcionamento e usar essas comissões como um agente. Terceiro setor. O terceiro setor corresponde às ONGs. Então, a gente pode dizer que o terceiro setor, por meio da atuação de ONGs, daí pode exemplificar, você pode criar uma ONG ali na sua conclusão. Qual que é a estrutura do parágrafo? Então, ele é um parágrafo curto, geralmente umas 7 linhas, às vezes até mais. Normalmente ele é dividido em 3 períodos ou mais. Ele inicia com um elemento de coesão, pode ser um portanto, um logo. Ele indica o agente ou agentes, ele detalha essa ação. No último período aparecem os efeitos das intervenções. Aqui nós temos uma redação, nota 1000, gostaria que vocês fossem acompanhando. Ela foi publicada em 2020, foi do Enem 2020. Eu vou ler toda a redação porque para explicar a conclusão e ver como ela dialoga com o restante do texto, você precisa ter essa noção, então, do que foi dito anteriormente até a gente chegar aqui no último pedacinho, tá? De acordo com o filósofo Platão, a sociedade entre saúde física e mental seria imprescindível. A associação entre saúde física e mental seria imprescindível para a manutenção da integridade humana. Nesse contexto, elucida-se a necessidade de maior atenção ao aspecto psicológico, o qual, além de estar suscetível a doenças, também é alvo de estigmatização na sociedade brasileira. Tal discriminação é configurada a partir da carência informacional concatenada à idealização da vida nas redes sociais, o que gera a falta de suporte aos necessitados. Isto mostra que esse revés deve ser solucionado urgentemente. Sob essa análise, é necessário salientar que fatores relevantes são combinados na estruturação dessa problemática. Dentre eles, destaca-se a ausência de informações precisas e contundentes a respeito das doenças mentais, as quais muitas vezes são tratadas com descaso e desrespeito. Essa falta de subsídio informacional é grave, visto que impede que uma grande parcela da população brasileira conheça a seriedade das patologias psicológicas, sendo capaz de comprometer a realização de tratamentos adequados, a redução do sofrimento do paciente e sua capacidade de recuperação. Somada a isso, a veiculação virtual de uma vida idealizada também contribui para a construção dessa caótica conjuntura, pois é responsável pela crença equivocada de que a existência humana pode ser feita, isto é,
livre de obstáculos e transtornos. Esse entendimento falho da realidade fez com que os indivíduos que não se encaixem nos padrões difundidos, em especial no que concerne à saúde mental, sejam vítimas de preconceito e exclusão. Evidencia-se, então, a carência de conhecimento associada à irrealidade digitalmente disseminada, que a carência de conhecimento associada à realidade digitalmente disseminada arquitetam esse lastimável panorama. Consequentemente, tais motivadores geram incontestáveis e sérios efeitos na vida dos indivíduos que sofrem de algum gênero de doença mental. Tendo isso em vista, o acolhimento insuficiente e a falta de tratamento são preocupantes, uma vez que os acometidos precisam de compreensão, respeito e apoio para disporem de mais energia e motivação no enfrentamento dessa situação, além de acompanhamento médico e psicológico, também ser essencial para que a pessoa entenda seus sentimentos e organize suas estruturas psicológicas de uma forma mais salutar e emancipadora. O filme Toque Toque retrata precisamente o processo de cura de um grupo de amigos que são diagnosticados com transtorno de ordem psicológica, revelando que o carinho fraternal e entendimento mútuo são ferramentas fundamentais no desenvolvimento integral de saúde. Mostra-se assim que a estigmatização de doentes mentais produz a escassez de elementos primordiais para que eles possam ser tratados e curados. Vou começar a conclusão. Veja bem, primeiro período, elemento de coesão. Urge, portanto. Portanto, infere-se que, logo. Urge é uma palavra boa para se colocar aqui. Ou também, é necessário, é fundamental que o Ministério da Saúde, o agente dessa intervenção. Então, aqui eu tenho quem vai realizar. Para apresentar a ação, eu vou precisar obrigatoriamente de um verbo. Crie, fomente, desenvolva, produza. O quê? Uma plataforma por meio de recursos digitais. Crie uma plataforma. O que é a plataforma? É a ação. Por meio de recursos digitais, meios de execução, que contém informações a respeito das doenças mentais e que proponha comportamentos e atitudes adequados a serem adotados durante uma interação com uma pessoa que esteja com alguma patologia do gênero, além de divulgar os sinais mais frequentes relacionados à ausência de saúde psicológica. Foi detalhando, esmiuçando aquela ação. Lembra que uma das causas do problema apontado foi a falta de conhecimento. Então, essa plataforma, esse aplicativo, por meio dos recursos digitais, responde ao problema que foi abordado e desenvolvido ao longo dessa redação. Agora veja, joga para o futuro, usa verbos no futuro. Essa medida promoverá, tá? O que eu vou encontrar com isso, com essa intervenção? Uma maior rede informacional e propiciará um maior apoio aos necessitados. Esses são os efeitos das intervenções. Efeitos. Ademais, também cabe à sociedade outro agente. Então, a intervenção ela pode ser composta por duas ações. E a mídia. Elaborar, verbo. Elaborar, fomentar, criar, desenvolver. Campanhas, o que vai ser feito? E agora vai pormenorizar, vai explicar, vai detalhar e vai mostrar os efeitos, vai dizer os meios pelos quais vai ser desenvolvido, que preguem a contrariedade ao preconceito no que tange os doentes dessa natureza, o que pode ser efetivado através de mobilizações, por meio de, em redes sociais e por intermédio de programas televisivos com viés informativo. Tal iniciativa, agora os efeitos gerais da intervenção, o que vai acontecer no mundo caso essas duas medidas sejam colocadas em prática. Tal iniciativa é capaz de engajar a população brasileira no combate a esse tipo de discriminação. Com isso, a ideia, e retoma ainda lá a contextualização do início do texto. Com isso, a ideia platônica será convertida em realidade no Brasil. Então, apresentou os efeitos das intervenções e ainda fez uma retomada da contextualização. Na conclusão, quando a gente consegue, assim, retomar algum intertexto, é positivo para finalizar o ciclo textual, dá aquela ideia de fechamento mais bonitinho para a nossa redação. Tá? Nas próximas aulas, a gente vai ver de novo toda a estrutura agora completa, analisando parte por parte e como fazer o planejamento da produção de texto. Nós vamos aprender, então, a fazer um mapa conceitual, agora que nós já vimos
passo a passo, quais são os elementos que compõem cada parágrafo. Então, na aula que vem, a gente vai organizar e consolidar melhor essa parte de estruturação. Vocês estão fazendo uma redação passo a passo, já fizeram a introdução, na última aula produziram desenvolvimento. Essa mesma redação que vocês já começaram a criar a partir daqueles temas que foram sugeridos na primeira aula sobre a introdução, agora vocês vão finalizar essa redação fazendo a conclusão de acordo com essas informações e vão me enviar como tema de casa, tá? Vão praticar, que é bem importante. A prática, vocês sabem, né? O clichê leva à perfeição, certo? Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.